Boa noite, meus irmãos. Paz do Senhor a todos. Tudo bem com vocês? Queria iniciar essa noite apresentando os nossos convidados que nós temos aqui na nossa igreja. Os visitantes de hoje são a família da irmã Paula, a família da irmã Paulinha, que é a irmã Paula, Ronaldo, Vanderleia, Kailane, Eduardo e a pequena Sofia. É a Sofia, a pequenininha? Acertei? Como é que a nossa igreja recebe eles? Glória a Deus. Queria convidar a todos vocês a abrirem as suas Bíblias comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14, versículo 25 em diante. Lucas, capítulo 14, versículo 25 em diante. Todos acharam? Amém? Estou vendo algumas pessoas procurando ainda. Lucas, capítulo 14, versículo 25. Vamos ler. Eu peço que vocês me acompanhem na leitura e logo em seguida continue com as suas Bíblias abertas nesse texto, amém? Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrecer a seu pai, em outras versões diz, e amar mais a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vir após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Versículo 31. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Versículo 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Versículo 34. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para ser jogado no monturo, mas lança-se fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Pai, nessa noite, lendo a Tua Palavra, eu te peço do Teu Espírito, Deus, que alcance os corações, que o Teu Espírito Santo alcance os nossos corações em trevas, que a Tua luz brilhe sobre as nossas vidas, Deus. Ilumina o nosso coração, ilumina a nossa mente com o conhecimento do Evangelho e com o poder do Evangelho, pois o Evangelho é poderoso para alcançar todo aquele que crê em Ti. No nome de Jesus, Pai, que as Tuas palavras seja como uma espada de 2 gumes, penetrando o mais profundo e escondido de um coração,
Deus, que o teu Espírito alcance o coração, Deus, de cada pessoa aqui. No nome de Jesus, que o teu Espírito alcance no lugar onde eu não posso alcançar, onde as minhas palavras não podem, onde o pastor da igreja não pode, onde o pastor Luísio não pode, onde a pastora Anne não pode, mas o teu Espírito pode, Deus. Que o teu Espírito Santo, Deus, do qual nós somos dependentes, reine nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Esse texto, ele é conhecido como o custo do discipulado, ou o custo para seguir a Cristo, ou o custo para ser um discípulo de Jesus. Esse texto, ele é conhecido como um discurso muito duro. E a gente vai ver logo no versículo 25 que grandes multidões acompanhavam Jesus. E todas as vezes que Jesus estava perante uma grande multidão, mas todas as vezes que ele queria fazer uma separação das grandes multidões e daqueles que seriam de fato seus verdadeiros discípulos, aqueles que de fato queriam seguir de verdade, ele fazia um discurso duro. É o caso de João 6, que muitos de nós conhecemos, quando algumas multidões começavam a seguir Jesus. Jesus acabou de transformar, acabou de multiplicar pães e peixes, e uma multidão persegue Jesus, e Jesus olha para aquela multidão e diz: vocês estão me seguindo não pelos sinais que vocês estão vendo que eu estou fazendo, muito pelo contrário, vocês estão me seguindo pelo pão que eu posso dar. Então aquela multidão estava seguindo Jesus com interesse pelo aquilo que ele podia fazer por elas, pelo aquilo que ele podia dar por elas. E aquela multidão olhou para Jesus e falou assim: nosso pai Moisés nos deu pão no deserto. Mas Jesus olha para aquela multidão e fala: não foi Moisés que deu o pão no deserto, mas foi Deus quem vos deu o pão no deserto. E o pão que Deus deu, o pão que desceu do céu, o pão que vocês comeram no deserto, os pais de vocês comeram, esse pão eles comeram e morreram. Mas aqueles que comem do pão que desceu do céu têm vida eterna. E Jesus começa a dizer para aquela multidão a seguinte coisa: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que desceu do céu. Aquele que vem a mim de maneira nenhuma terá fome. Aquele que crê em mim de maneira nenhuma terá sede. Esse discurso de Jesus dizendo que ele era o pão da vida, que ele era o pão do céu, foi um discurso duro para os ouvidos dos judeus. Como que pode uma pessoa que é o filho de José se encarnar e dizer que é um pão que desceu do céu, e quem comer desse pão jamais morrerá? É uma metáfora que Jesus está dizendo, mas Jesus continua dizendo uma coisa: eu desci do céu e para fazer a vontade do meu Pai, para fazer a vontade daquele que me enviou. Aqui nós já começamos a ver um tanto do discurso de Cristo, um discurso pesado, porque as grandes multidões queriam fazer as suas próprias vontades, mas Jesus diz que desceu do céu para fazer a vontade daquele que lhe enviou. E quem somos nós, meus irmãos, na tentativa de fazermos a nossa própria vontade? Quem somos nós na tentativa de andarmos com as nossas próprias pernas? Se o próprio Cristo de nenhuma maneira fez a sua própria vontade, mas ele sempre deixou muito claro: eu faço a vontade daquele que me enviou, eu faço a vontade do Pai. Então nós não somos maiores, jamais seremos, numa tentativa de fazer as nossas próprias vontades, numa tentativa de fazermos aquilo que nós queremos. Nem o Filho fez tal coisa. E Jesus dizendo isso para a multidão diz uma coisa: duro é o teu discurso. Quem pode ouvir, quem pode suportar esse teu discurso? E logo depois que a multidão disse isso, um grupo de discípulos de Jesus começa a o abandonar, porque o seu discurso era duro. E é quando Jesus olha para os 12 e pergunta: vocês também não vão me abandonar? E Simão Pedro se levanta e diz:
para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E nesse discurso duro, onde Jesus começa a fazer a separação da grande multidão, daqueles que de fato queriam ser seus discípulos, nós encontramos mais um discurso desse nível aqui no versículo 25 do capítulo 14 de Lucas. É quando novamente está uma grande multidão diante de Jesus. Jesus olha para a grande multidão e começa a dizer: se vocês querem vir a mim, vocês precisam amar menos a seus pais, a seus irmãos, a sua mãe, a seus filhos, se vocês querem ser meus discípulos. Porque se vocês não fizerem tais coisas, vocês não podem ser meu discípulo. E Jesus, ele repete essa expressão 3 vezes: não pode ser meu discípulo. E essa é a primeira vez que ele repete, dizendo que aqueles que amarem mais qualquer outra coisa, não pode ser seu discípulo. E não importa onde o seu amor está centralizado, não importa se seu amor está centralizado num filho, num marido, num irmão, numa esposa. Meus irmãos, se você ama qualquer outra coisa, seja um cantor, seja um influenciador, se você ama qualquer outra coisa que não seja o Senhor, eu sinto muito vos dizer, mas você não pode ser seu discípulo. Se o seu amor está centralizado em qualquer outra coisa que não seja Jesus, você não pode ser seu discípulo. Você não pode. Jesus não divide glória com ninguém. Jesus não divide amor com ninguém. Nós devemos amar um Deus soberano. E se nós amarmos qualquer outra coisa além do Senhor, não podemos ser seu discípulo. Talvez muitos de nós centralizamos o nosso coração em pessoas, em pastores, em algum influenciador. Muitos de nós centralizamos o nosso coração até mesmo na obra de Deus e esquecemos de fato de amar o Senhor, de termos a nossa devoção com o Senhor. Meus irmãos, se o seu amor, do seu coração não estiver centralizado em Jesus, ele diz uma coisa: você não pode ser meu discípulo. Não podemos ser discípulo dele se dividimos o amor por ele com qualquer outra pessoa. E no versículo 27, Jesus vai repetir mais uma vez essa expressão: não pode ser meu discípulo. Mas ele repete essa expressão dizendo: se qualquer não tomar a sua cruz e vier após mim, você também não pode ser meu discípulo. Se você não tomar a sua cruz, você também não pode ser um discípulo de Cristo. Imagine as multidões escutando um discurso desse de Jesus, onde a cruz significava morte. A cruz era a morte mais dolorosa, que os romanos pregavam uma pessoa pendurada sobre um madeiro. E Cristo ainda não havia sido crucificado. E Jesus olha para essa multidão e diz: se vocês não tomarem a sua cruz, vocês não podem ser meus discípulos. O que essa multidão entende e o que esse texto quer dizer de fato é: se vocês não morrerem para si, vocês não podem ser meu discípulo. Se vocês amarem mais qualquer outra coisa, se vocês não estiverem dispostos a sofrer pelo Evangelho, como eu vou sofrer, como eu estou sofrendo, como eu tomei a cruz e estou indo, vocês não podem ser meus discípulos. Isso é uma mensagem que Jesus repete em Mateus também, dizendo que se nós não negarmos a nós mesmos, carregando a nossa cruz, nós não somos dignos dele. Se nós amarmos mais as nossas vidas, nós iremos perder. Mas se nós perdermos as nossas vidas por amor ao Pai, por amor ao Evangelho, nós iremos ganhar a vida. E isso que Cristo diz, meus irmãos: se nós não negarmos as nossas vontades, não negarmos os nossos pecados, não abrirmos mão de pecados de intimação, se nós não nos arrependermos do nosso adultério, da nossa feitiçaria, se nós não nos arrependermos dos nossos orgulho, se nós não nos arrependermos de qualquer outro pecado, da soberba do nosso coração, e não tomarmos a cruz de Cristo, Jesus diz: vocês não podem ser meu discípulo.
se vocês não estiverem dispostos a abrir mão das suas vidas, a abrir mão das suas vontades, por causa de mim, por causa do Evangelho, por causa de Jesus, abrir mão de tudo, Cristo diz: você não pode ser meu discípulo. Você pode procurar qualquer outra religião que possa fazer algo por você, mas o cristianismo é o lugar de pessoas que estão dispostas a dar a sua vida pelo Evangelho, a dar a sua vida por Jesus. O cristianismo não é um lugar somente de eu receber uma bênção, mas o cristianismo é o lugar de entregar o nosso coração. E talvez alguns de vocês vieram aqui receber uma bênção, alguns de vocês estão passando por algum problema e vieram aqui na igreja hoje receber algo, mas o algo que Deus tem para você hoje é o que Ele quer, é o seu coração, meus irmãos. A bênção que Ele tem para vos dar é o Evangelho, e esse é o custo do discipulado, é o custo da pessoa que quer ser um discípulo de Jesus. Você não deve amar mais qualquer outra coisa do que a Ele. Você tem que estar preparado para sofrer pelo Evangelho. Por isso que o Evangelho, ele nos custa, e lhe custa tudo, inclusive a sua vida. O Evangelho custa as nossas vidas. Se você não está disposto a perder a sua vida, fique onde você está, porque o Evangelho é o lugar onde Jesus quer tomar todo o seu ser. Tudo que você é, tudo que lhe pertence, Ele quer ser Senhor. Se as suas vontades, que a sua vida está muito tranquila, se você não quer abrir mão do seu pecado, não venha ao Evangelho, porque o Evangelho é um confronto direto ao coração pecaminoso, aos nossos corações, aos nossos pecados. E o Evangelho, ele tem uma mensagem que é dura. Jesus diz essa mensagem para as multidões, a mensagem que João Batista pregou no deserto, a mensagem que Jesus ouviu de João Batista e reproduziu: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Qualquer outra mensagem que nós pregarmos será esterco, meus irmãos. A mensagem do Evangelho sempre vai ser: arrependei-vos, abram mão das vossas vidas, deixem de amar a si mesmo, parem de encher a sua bola de uma mensagem demoníaca que nós sempre escutamos, dizendo: acredite em si mesmo. A sociedade sempre nos diz isso: acredite na pessoa do espelho, acredite em você mesmo, siga em frente. Mas Jesus diz no versículo 26 ainda, que alguém que ainda ame a sua própria vida mais do que a mim, vocês não podem ser meus discípulos. Jesus, no versículo 28 ao 32, ele conta duas parábolas. E a primeira parábola que ele conta é de um rapaz que vai construir uma torre. E ele diz a seguinte coisa: se esse rapaz construir uma torre e não se assentar primeiro para calcular o que ele vai gastar, e chegar que ele não consegue terminar essa obra, as pessoas vão zombar dele, dizendo que ele começou a obra, mas não conseguiu terminar. E a segunda parábola que Jesus fala é sobre um rei que vai combater contra outro rei, vai para uma guerra, mas esse rei tem 10.000 soldados, e ele vai lutar contra um rei que tem 20.000. Mas antes de sair para lutar, antes de sair para guerrear, ele se assenta primeiro para ver se vale a pena ele calcular, se vale a pena ele guerrear aquela guerra. Não sabendo que não vale a pena, que ele vai perder, o que ele faz? Ele envia embaixadores e fala: não quero guerrear. Ele pede condições de paz. Mas dentre dessas duas parábolas, tem uma expressão que Jesus fala, que tanto a pessoa que foi construir a torre, que tanto o rei que foi para uma guerra, eles se assentaram para calcular se vale a pena ou não vale a pena começar.
eles se assentaram para ver se o custo vale. E Jesus fala essa parábola para aquelas pessoas, dizendo a seguinte coisa: vocês têm o tempo de refletir, porque o discipulado, me seguir, custa. Então vocês podem calcular se vale a pena vocês serem meu discípulo ou não, se vale a pena o custo de ser meu discípulo. E o custo de ser discípulo de Cristo é abrir mão de tudo, tudo. E Jesus diz isso para aquelas multidões. Ele dá tempo ao tempo, ele dá tempo para que eles refletissem nessa mensagem, dizendo que o rapaz que foi construir a torre se assentou para ver se daria. Ele fez os seus cálculos. O que foi para a guerra também fez os seus cálculos. E também nós devemos fazer um cálculo, se vale a pena ou não vale a pena nós seguirmos a Cristo. Se vale a pena ou não vale a pena os nossos custos. E seguir a Cristo não é só vir para a igreja todos os domingos, somente. Mas Ele quer, meus irmãos, tudo que você tem, tudo que você é, todo o seu coração. Ele quer que você o glorifique no seu trabalho, aonde quer que você esteja, que você seja um discípulo de Cristo. A minha pergunta é se você está disposto ou disposta a assumir esse risco de ser um discípulo de Jesus. O que eu posso dizer para você é que não é uma caminhada fácil, é uma caminhada que custa a nossa vida, é uma caminhada que nos custa tudo, mas é uma caminhada que, Pedro disse, nós não temos para onde ir. Ele tem palavras que nos levam para a eternidade. O Evangelho é um caminho que, quando você o segue, é um caminho sem volta. Todas as vezes que você toma a sua cruz, você se arrepende dos seus pecados, você vai ter a cruz de Cristo e coloca todo o seu pecado sobre a cruz. Não dá mais para você ir lá de novo e pegar os seus pecados e continuar a sua vida. Quando nós vamos até a cruz de Cristo, o Evangelho nos custa tudo. O discipulado, ele é custoso, porque nem todo mundo quer abrir mão da sua vida. O discipulado, ele é custoso, porque nem todo mundo está disposto a sofrer pelo Evangelho. O discipulado, ele é custoso, porque nenhum jovem está disposto a abrir mão das paixões que tem hoje. E Cristo cobra tudo, todas essas paixões, para que Ele possa ser o único no seu coração. E o versículo 33, Jesus diz pela terceira vez que aquelas pessoas que não podem ser seu discípulo, Ele diz que aqueles que não renunciam a tudo quanto tem, também não pode ser seu discípulo. Aquele que não renuncia a tudo, a seus bens, a seus pecados, aquele que não renuncia a tudo, meus irmãos, também não pode ser seu discípulo. E não é só sobre obedecer uma lei. O jovem rico obedecia tudo da lei, mas o seu coração ainda estava preso a alguma coisa, ao dinheiro. Jesus pede para que ele renunciasse tudo aquilo, mas o seu coração estava ali preso e ele não abriu mão. E quando Cristo nos pede para renunciar, é principalmente as coisas aonde o nosso coração ainda está preso. Seja o meu time de futebol, seja o meu jogo, seja alguma novela, seja alguma série, seja algum artista, seja qualquer coisa, seja o dinheiro. Ninguém pode servir a dois senhores. Precisamos renunciar a tudo. Se não renunciarmos a tudo, também não podemos ser
seu discípulo. E Jesus repete isso 3 vezes. Aquelas pessoas que não podem ser seu discípulo são aqueles que amam mais qualquer outra coisa do que a Ele. Aquelas pessoas que não podem ser seu discípulo são aquelas pessoas que não estão dispostas a tomarem a cruz, a sofrer pelo Evangelho. Essas não podem ser seus discípulos. Aquelas pessoas que não podem ser seus discípulos são aquelas pessoas que não estão dispostas a abrir mão de tudo que possui, a renunciar a tudo que possui. Jesus fala isso para a multidão, justamente para fazer a separação da multidão e daqueles que querem ser seus verdadeiros discípulos. Sendo assim, Jesus ele não está nem um pouco preocupado com a multidão. Ele está preocupado principalmente com aqueles que vão ser os seus discípulos de fato e de verdade, daqueles que o terão no seu coração. Por isso que Cristo coloca uma mensagem dura, e Jesus faz essa metáfora sobre o sal, dizendo que, logo embaixo desses versículos, que todos aqueles que não são seu discípulo, que todos aqueles que não estão dispostos a abrir mão dos seus pecados, do seu adultério, da sua feitiçaria, do seu orgulho, das suas fofocas, vocês não podem ser seu discípulo, mas vocês são comparados a um sal que não presta nem mesmo para ser jogado no lixo. É assim que são aqueles que não são seus discípulos. Jesus, assim como em João 6, quando ele prega uma mensagem dura, não é para fazer as pessoas irem embora, mas é para ver de fato quem é que vai ficar. Quando Jesus pregava por parábola, não era para dificultar a vida das pessoas. Ele pregava por parábola para saber aqueles que iam embora ou aqueles que viriam e perguntariam o que de fato quer dizer aquela parábola. E as pessoas que Jesus quer são aquelas que estão dispostas a abrir mão de tudo, a aprender dele de fato, a carregarem a sua cruz, a sofrerem pelo Evangelho, a amá-lo mais do que qualquer coisa. Esses de fato são seus discípulos. E se nós não estamos dispostos a abrir mão de nós mesmos, a sofrer pelo Evangelho, o cristianismo não é um lugar para você. Mas se você está disposto, esse é o Cristo que diz: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. E o último versículo, versículo 35, eu encerro com ele, que é quando Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Você pode ficar de pé?
Eu quero fazer uma breve oração. O evangelho é algo muito custoso. Quando Jesus ele encontra Paulo, ele tem um encontro com Paulo, e Paulo recebe. Jesus dá direções a Ananias, dizendo: vai ali na rua direita, tem um rapaz chamado Saulo. E ele diz uma coisa para Ananias. Jesus fala que Paulo é um vaso escolhido para pregar o evangelho entre os gentios. Mas ele continua dizendo: o importa é que esse Saulo sofra pelo evangelho. E todas as vezes que, quando Paulo aceitou a seguir a Cristo, ele aceitou ciente que ele iria sofrer tudo aquilo que ele fazia com os cristãos. E não foi diferente. Mesmo ele sabendo que iria sofrer pelo evangelho, ele o aceitou. Porque todas as vezes que alguém tem um encontro com Cristo, nada mais importa, só Ele importa. E é por isso que em Filipenses capítulo 3, o Paulo dizendo que todo o seu conhecimento que ele adquiriu sendo fariseu, ele considerou como um esterco, ou seja, como nada, é como lixo, porque eu tive um conhecimento de fato verdadeiro, que foi de Cristo ressurreto, do Cristo vivo. Ele de fato foi o conhecimento que eu recebi e que eu jamais havia ouvido falar. Foi um conhecimento que não é somente na minha mente, mas é um conhecimento que desce para o meu coração, que ilumina os meus corações em trevas. Esse é o conhecimento de Cristo. É por isso que Jesus é comparado a uma palavra, quando João diz: no princípio era o Logos, ou seja, a palavra. O Logos era Deus, o Logos estava com Deus. A palavra que estava no céu se fez carne e habitou entre os homens. E a palavra que se fez carne, habitou sobre os homens, é a palavra que nós escutamos, que entra na nossa mente como forma de conhecimento. Mas a palavra que é Cristo, Ele desce para os nossos corações e ilumina os nossos corações em trevas. Esse é o evangelho que ilumina todo o coração de um homem. Esse é o evangelho que pega o coração de um homem e quebra por inteiro, para que possa reconstruir ao redor dele. É por isso que é um novo nascimento. É por isso que é o ser uma nova criatura. Não é uma mudança do Sérgio, não é uma mudança do coração. Não, é diferente, é uma outra pessoa, é um outro coração, é algo totalmente diferente. Por isso que não é abandonar aquilo que eu era antes, não, é ser uma nova pessoa, e aquilo que eu era antes já não é mais. É isso que o evangelho faz. É por isso que é um novo nascimento. É de fato nascer de novo. É como se fosse uma nova pessoa. É como se fosse de fato uma nova Sofia, um bebezinho que nasce para aprender de Cristo. É assim que funciona. É assim que é o processo de conversão de todos aqueles que estão dispostos a abrirem mão de suas vidas, a viver pelo evangelho, o ser uma nova criatura, o ser uma nova pessoa. E o mais incrível disso tudo, meus irmãos, que torna o evangelho mais poderoso ainda, é que eu não posso fazer isso, é que ninguém pode fazer isso. É algo do céu, é algo do Espírito, é Ele que pode. Ninguém aqui pode, meus irmãos. Ele pode alcançar o coração de um pecador, só Ele. Pai, eu oro por essas pessoas aqui, que o Teu Evangelho alcance o coração delas, que o Evangelho poderoso, o Evangelho da cruz de Cristo, do qual Paulo diz que esse Evangelho da cruz parece loucura para aqueles que não creem, mas não é loucura, ele é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Eu
oro, Deus, por essas pessoas. Que o teu Espírito alcance os corações dos perdidos, Pai. Que o teu Espírito alcance o coração, de fato, daquele que quer te seguir, Deus. Que escolhe te seguir e abrir mão de tudo. Que um minuto aqui vale mais que uma vida.